Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar aqui algumas altcoins que está interessante para essa semana, para um possível swing trade, tá? Então pega a visão, vamos lá, vamos começar pela DDIX, tá? Estou aqui no gráfico de 1 hora, né? Percebemos que o preço está se afunilando, aqui a gente tem uma wedge, ou seja, cada vez menos nós temos interesse pela ponta vendedora, tá? E se eu for no gráfico diário, analisar o contexto, né? O contexto, o flow ele é de alto, o preço vem fazendo topo, fundo, topos e fundos ascendentes. Então aqui nessa região é uma troca de polaridade, tá? E também é uma região de Fibo, né? Então se eu for no intra agora, no gráfico de 1 hora, o que a gente já percebe, né? Que o preço está voltando para essa região de demanda, então pode esticar essas máximas, talvez dar mais uma pernada. O interessante mesmo se ela viesse visitar nessa região aqui embaixo, mas como era uma troca de polaridade, já está sentindo pressão de compra, até porque o flow, a tendência é o que prevalece, né? A tendência ela é a sua amiga, né? Topos e fundos ascendentes, a tendência, a teoria de Dow, né? Tendência de alto, né? Flow altista, topos e fundos ascendentes, mercado totalmente direcional, a macro tendência ela é de alta, então tá interessante aqui um possível trade, né? Até porque tem espaço para o preço esticar e você está trabalhando a favor do movimento, né? Um fundo mais alto que o anterior, então pode ser que dê mais uma pernada. Belezinha, de Dix é uma delas, então fica aí para possível análise. Uma que eu também estou de olho, né? É a Gala. Se eu pegar aqui, vou começar aqui pelo gráfico de 4 horas, né? Bom, o preço ele vem numa tendência de alta, né? Flow altista, tá? Topo, deixa eu pegar aqui, flow altista, né? Topo, fundo, topo, belezinha, só que agora nós temos talvez uma mudança de caráter, ainda não, porque não perdeu fundo relevante, tá? Então, o que eu estava aguardando aqui era umas regiões de demanda, onde iniciou um movimento, tá? De alta, então eu tenho uma região de demanda aqui, que era uma região bem interessante, aqui eu tenho uma região de oferta, né? Essas regiões aqui que já foram mitigadas, então dá um short nessas regiões. Então o ideal seria se viesse nessa casa aqui, o que não está acontecendo, então o preço pode continuar o movimento aqui de alta, né, pelo menos visitando essas regiões, preço totalmente lateral, aqui vem agora um pouco de Wyckoff, né, liquidou todo mundo que estava aqui comprar nessa região, então pode vir visitar essa região aqui de oferta para depois visitar a região de demanda. Aqui eu tenho uma região de oferta, talvez o preço pode visitar essa região para depois buscar essa região de demanda, pode ser que sim, mas o flow é totalmente de alta, né? Então aqui dá um possível trade, pelo menos até essas máximas, não dá para esperar muito mais do que isso. Porém, no entanto, todavia, entretanto, agora o que eu gosto mesmo, que está bem interessante, é essa aqui, tá? A Litecoin, tá? Vamos lá, vamos começar de um tempo gráfico maior, né? Ordem block totalmente válida, tá? Ordem block totalmente interessantíssima. Por quê? Porque acabou superando o topo, tá, galera? Ó, aqui eu tenho uma região de ordem block nessa zona aqui e eu vou mostrar o porquê que ela é válida, tá? Bom, quando eu estou numa tendência de alta, galera, o preço ele tem que superar uma máxima. E essa ordem block ela é válida pela seguinte questão: ela acabou superando esse pivô, né, e está vindo testar essa região aqui de ordem block. Então essa região é bem interessante, ó, para um possível compra, talvez para dar mais uma pernada, pode ser que sim. Então olha que interessante, o flow totalmente de alta, né, topos e fundos ascendentes, e agora o preço está vindo mitigar essa região aqui de ordem block, né, no gráfico de 4 horas. Se for um tempo gráfico menor, né, o preço já está com estrutura, né, mostrando força compradora. Se for um tempo gráfico menor, né, já está até fazendo uma estrutura de alta, né, uma estrutura de alta, ó, quebrando o topo. Então aqui eu já tenho, olha, um tempo gráfico menor. Aqui eu também tenho uma região de demanda, uma possível compra, com stop totalmente barato e uma possível pernada aí para cima, continuar o movimento flow de alta, né? Numa pernada maior, ó, talvez, para continuar a estrutura, né? O flow seguindo o fluxo aí, beleza? Então uma possível compra, pelo menos até essas máximas, até o primeiro topo, né? Se, dependendo como que o preço chegar ali, beleza, a gente já sai, realiza parcial. E se mostrar realmente força, pode ser que rompa e continue o movimento aí de alta, tá? Flow totalmente altista, se eu tirar o zoom do gráfico, olha que lindo. Topos e fundos ascendentes, tá? O preço vindo testar essa região aqui de demanda, está agora um tempo gráfico menor, mostrando ali realmente estrutura, né? Quebra de estrutura, e já realmente armou
armou um choque, né? Ou seja, já rompeu esse topo, então opa, aqui aí eu já tenho uma região de demanda, então tá bem interessante para uma possível compra, tá? Possível trade, tá? A Lunk também no tempo gráfico maior acabou rompendo essa região, né? No diário aqui acabou superando essa máxima, agora está vindo testar essa troca de polaridade. Vamos ver como está no tempo gráfico menor. Aqui eu tenho uma região de demanda, que é onde iniciou o movimento de alta. Aqui eu até tinha um movimento de demanda, mas só que não era tão relevante assim, tá? E até porque era uma troca de polaridade, mas só que o preço acabou rompendo bem forte. Então, caso o preço venha visitar essa região de 0,17, dá uma possível compra, tá bom? Porque eu tenho alvos lá em cima, olha só que interessante, tá? O preço acabou quebrando estrutura, ou seja, superou o topo, então aqui pode ser que venha mitigar essa região para vir visitar essa região de oferta, talvez, né? Então tem um risco retorno aí legal, com stop nessas mínimas aqui, tá? Então tem um trade pelo menos até essa região, se conseguir superar e vir visitar essa região de oferta aqui que está em aberto esses contratos, belezinha? Então fica atento aí para alguns swing trade, alguns day trade nessas regiões. Por exemplo, a Matic também está bem interessante. Vamos pegar aqui a estrutura que eu dei, o exemplo, né, de uma região de demanda interessante. Aqui aconteceu várias vezes. Vamos pegar aqui, ó. Tá? Choque, aqui eu já tenho uma mudança de caráter, né? O preço vinha interesse de baixo, superou o topo, então aqui eu já tenho uma região de demanda interessante, né? Aqui, aí eu teria que fazer um filtro melhor, a região de demanda, compra, stop abaixo, né? Uma possível trade aí, pelo menos até essa região de oferta, tá? Então se eu traçar FIBO, né? Opa! Pegar FIBO, dar FIBO, eu tenho alvos aqui para cima, né? E eu também tenho uma região de oferta que o preço pode mitigar lá em cima, né? Tem aqui uma região de oferta que é a casa com 100%, né? Onde iniciou o movimento de baixo. Então tem um possível trade aí, beleza? Teve um trade aqui durante essa semana, a mesma coisa, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Foi aqui, ó. Olha que lindo, 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 lindo. Ctrl C, Ctrl V, ó. Preço. Aqui eu tinha um choque, né? Uma mudança de caráter. O preço acabou liquidando todo mundo que estava aqui. Opa, veio buscar essa região que era uma região de demanda. Olha só, buscou a região de demanda. Pauladona para cima, tá? Pauladona para cima. Que está acontecendo agora também, ó. Tá? Cravou na região de 100% lá, ó. Praticamente cravado. E é o que está acontecendo aqui, ó. Possível trade aqui, né? Quebrou estrutura, região de demanda, para continuar o movimento de alta. Aqui dá um trade bem interessante, tá? Tamo junto. Essas são algumas criptomoedas que estão com estrutura bem interessante, tá? Para você ficar de olho durante essa semana. Tamo junto, forte abraço. Opera bem e é nóis. Target on my back, lone survivor.